Iniciando o segundo curso de 7 anos de Canaã Cósmico, a verdadeira mãe apresentou a visão de um cosmos celestial, por meio de uma Coreia Celestial unificada e o mundo celestial unificado. 우리에게 희망이 있나? 꿈이 있나? 할 수 있지. 그러면 됐어. 우리의 목표는 뚜렷하게 정해져 있어. 한 마음, 한 뜻, 한 행동. Colocou uma ênfase especial na criação do fundamento externo para a restauração substancial da Coreia e deu ao país a categoria de continente e pediu para que trabalhem para alcançar uma genuína Coreia Celestial unificada. 앞으로 한국은 세계 본부와 천보 수련원과 한국 교회가 하나 된 자리에서 어떻게 해서든지 2022년 이 국가를 바로 세울 수 있는 대단한 실력을 갖춘 가정연합 UPA가 되어서 면면촌촌 모든 백성들이 하늘 부모님 우산 아래 참 부모를 모시는 그러한 민족이 되어야만 진정한 통일 한국이 될 수 있는 것입니다. Com o fundamento vitorioso dos verdadeiros pais, a comunidade sagrada dos pais celestiais restaurará a identidade da comunidade coreana, expandirá a visão da Coreia Celestial unificada com o movimento de famílias verdadeiras da Federação das Famílias e o pensamento de unificação que difunde a UPF. 하늘 부모님의 꿈, 인류의 소원, 인류 한 가족. 세계 76억 인류가 모두 참 가정 운동을 통해서 축복받는 자리에 나아가게 된다면 더 이상의 전쟁과 갈등은 필요 없게 됩니다. 이 나라가 당면하고 있는 남북 통일의 문제도 길은 하나인데 이 나라의 위정자나 전 국민이 하늘 부모님을 모시는 참 가정 운동을 완성한다면 이 나라를 대항할 적은 없게 됩니다. 우리는 한민족을 선택하여 평화 문화 세계를 이루려는 하나님의 뜻을 일찍부터 알았기에 50여년 동안 전심전력을 다해 국내외의 도의 사상과 하나님주의를 중심한 이념운동을 토대로 통일의 기반을 조성해 왔습니다. 우리 다 같이 참사랑의 하나님주의로 우리의 가치관을 정립하고 국민 사상 무장의 총골개합시다. 우리 자신과 한민족의 세계의 평화를 위해 남북 통일 운동을 신앙화합시다. O movimento pela reunificação da Coreia, iniciado pelos verdadeiros pais, já cumpriu meio século. Não é somente pela reunificação da Coreia e o povo coreano, mas é um caminho para que o mundo viva melhor. Sendo o caminho para iluminar o mundo unido sob Deus, o solo da Coreia Celestial unificada, que começa a partir dos verdadeiros pais, se tornará realidade em 194 países. 이 민족의 통일은 한국만의 문제가 아닙니다.
한국, 일본, 아시아 전 나라들이 하나가 돼서 참 부모를 중심한 새로운 심정문화 혁명, 위하여 사는 참 사랑을 실천하는 태평양 문명권 시대를 열어야 합니다. Este povo adora aos céus desde a antiguidade. Sempre busca o benefício dos outros. E além, este povo também tem sonhado com um país e um mundo ideal. Restaurando o espírito de amor a Deus, a humanidade e a pátria, reencontrando-se com as concretas propostas apresentadas pelos verdadeiros pais, os 70 milhões de coreanos e os 7,7 bilhões de habitantes do mundo ingressarão na era da civilização do Pacífico, inaugurando o mundo celestial unificado. Por uma Coreia e um mundo unificado, como uma família sob Deus, a comunidade sagrada dos Pais Celestiais continuará esta obra em unidade de coração, de vontade e ação. No dia 31 de outubro se celebrou um serviço em memória de Kyung-Yu-Moon Chunbon-min, pai do verdadeiro pai, acompanhados de membros da família e irmãos da igreja mais velhos. Jin Tae-ju, co-presidente da Coreia Celestial, manifestou que com absoluta fé nos verdadeiros pais e praticando o amor verdadeiro, nenhuma meta é inalcançável. O líder itinerante internacional Pyung Hae-moon deu testemunho da vida de Chunbon-min, que foi um exemplo de amor por Deus, pela sua pátria e pelo seu povo. Os participantes se determinaram a redobrar seus esforços para o vitorioso segundo curso de Canaan Cósmico de 7 anos da Visão 2027. O Seulgyeobo organizou um fórum internacional ASEAN 2020 que teve como tema a construção da nova capital administrativa da Indonésia e a cooperação econômica entre Coreia e Indonésia. Assistiram altos funcionários econômicos e empresários de ambos países. O fórum, que este ano teve uma segunda edição, se celebrou online devido à pandemia do Covid-19 e começou com as palavras do ministro do Comércio, Indústria e Energia da Coreia e do ministro da Infraestrutura e Transporte, seguidos das boas-vindas a cargo do diretor do Seulgyeobo. Após a assinatura de um acordo de livre comércio em outubro de 2019 entre Coreia do Sul e Indonésia, país membro do G20 com a população de 270 milhões de habitantes, este fórum tratou da cooperação econômica entre ambos países e a transferência da capital econômica e administrativa da Indonésia. Os ministros da Indústria, Planejamento e Desenvolvimento da Indonésia, respectivamente, pronunciaram discursos e fizeram apresentações, alcançando a cooperação econômica entre ambos países. A Assembleia Geral 2020 da Federação das Mulheres convocou 700 líderes de 88 países. O evento, como já é habitual, teve que ser celebrado online devido à pandemia do Covid-19. Após a abertura a cargo de Yoon Suk-moon e Sun Ji-moon, presidente e vice-presidente sênior respectivamente, as participantes tiveram um painel estratégico para estabelecer um plano de 7 anos, repassar as atividades da Associação das Primeiras Damas, compartilhar a rota da associação com a OPF e receber orientações sobre a providência. As participantes assistiram também a um seminário de capacitação para empreendedoras e outro sobre resolução de conflitos, fortalecendo sua condição e capacidade como líderes femininas, com a esperança de iluminar o mundo de paz com amor verdadeiro. A Associação de Religiões celebrou sua 12ª reunião de oração das quinta-feiras,
pelo 70º aniversário da Guerra da Coreia. 40 representantes religiosos oraram conjuntamente pela paz da península no simbólico Parque na Fronteira, adotaram a resolução da declaração do fim da guerra e marcharam pela Coreia Celestial unificada. Os participantes, além de compartilhar este evento esportivo pela harmonia interreligiosa, doaram sacos de arroz e artigos de primeira necessidade a famílias multiculturais e desertores norte-coreanos. A UPF da Oceania realizou um webinar da Associação Internacional para a Paz e Desenvolvimento Econômico. Empresários e investidores debateram sobre a promoção de uma vida de mútua prosperidade mais abundante e feliz e compartilharam também sua visão sobre os negócios e a liderança, com a intenção de contribuir com a erradicação da pobreza. O evento da Peace Road 2020, celebrado na República Dominicana, coberto pela imprensa local, assistiram o prefeito de Puerto Plata e políticos do governo local. Os participantes foram escoltados pela Polícia Municipal durante a percorrida de 112 quilômetros e realizaram um ato que difundiu a visão da paz do projeto Peace Road. O grupo de jovens YSP Internacional de Samoa participou do Festival Anual Universitário e apresentou a cultura da Coreia e Japão. Houveram exibições de Tongyemudo, Taekwondo e outras atividades, como origami e aprendizagem da escritura coreana. 100 jovens expressaram seu interesse na cultura Ryeojeon e compartilhou a visão da reunificação da Península da Coreia e do mundo celestial unificado. Na África do Sul, 33 jovens que haviam realizado atividade missionária durante 1 a 4 anos se graduaram de um curso de capacitação em liderança, iniciando agora o Ministério Público após esse seminário de 10 dias. Seguindo a mudança de líderes anunciada pela Verdadeira Mãe, na reorganização do Cheonguk, assumiram Gyeongduk-yu e Sang-ji Lee como co-diretores do Distrito 3 e 4 da Região Especial da Coreia Celestial. O reverendo Yu manifestou sua convicção em alcançar todos os povos Shinchung-chongguk, se converterão em cidadãos do céu e se comprometeu a ser um precursor da Coreia Celestial, enquanto o reverendo Lee Sang-jae comentou que a Verdadeira Mãe instou a amar os povos de Shinjong-la e se comprometeu a colocar a serviço dos cidadãos das províncias da sua sub-região. Na América do Sul se celebrou o serviço dominical conjunto da posse do Dr. Yang Shik-yang como presidente do Cheong-il-won para o Centro e América do Sul, o reverendo Kim Dong-woo como diretor continental, o reverendo Shin Do-mo como presidente da UPF. O reverendo Kim Dong-woo se referiu no seu sermão ao mandato divino da Verdadeira Mãe de restaurar 1/3 da humanidade e expressou sua firme determinação em expandir o número de famílias Cheonbo. 6.000 membros de 12 países presenciaram a transmissão ao vivo neste início da era do enraizamento do Cheongguk, herdando a esfera vitoriosa dos verdadeiros pais.
성결의 백합 선하고 빛난 정신 이어가도다. 오대양 육대주와 천주까지도 억만세태 평성대 길이 빛내세 평화 천이구 순정의 기쁨이 떠 천년한 날에 영생의 이상향을 나타내도다. 오대양 육대주와 천주까지도 억만세태 평성대 길이 빛내세 통일 천이구 사계절 휘날리는 천일국 깃발 천진 참부모님 소망하도다. 오대양 육대주와 천주까지도 억만세태 평성대 길이 빛내세 행복 천이구. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para mais um sermão dominical. Vamos preparar os nossos corações, preparar o ambiente através da nossa oração introdutória. Amados Pais Celestiais, amados verdadeiros Pais, amado Jesus, agradecemos assim por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos oferece de estarmos reunidos aqui, Pai, buscando realmente nos tornarmos filhos e filhas de piedade filial, filhos e filhas que tenham uma lealdade perante a Tua vontade, Pai, buscando realmente através da Tua palavra, Pai, cumprirmos com a nossa responsabilidade e assim, Pai, sempre nos centralizarmos na Tua vontade. Nunca, Pai, colocarmos a nossa vontade em primeiro lugar e sim buscando uma obediência perfeita para realizarmos o Teu ideal nesta terra. Que assim nós possamos realmente ser um orgulho para Ti e o Senhor venha confiar em cada um de nós. Lhe agradeço por tudo. Eu oro e oferto esta oração em meu nome, Anderson Costa, uma família abençoada, central, ágil. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para mais um sermão dominical. Já iniciamos aí o mês de novembro, né? Falta pouco para nós finalizarmos esse ano de 2020, que foi um ano complicado, que foi um ano de muitas tribulações. Apesar de todas as tribulações, né, foi um ano vitorioso. Não se esqueçam que foi o ano da vitória da Visão 2020. Então agora nós temos que estar nos preparando para também realmente estarmos na linha de frente, obter a vitória para 2027, né, o estabelecimento substancial do reino dos céus. Então, no dia de hoje, antes mesmo de adentrar na nossa palavra, assim por dizer, eu gostaria de nós cantarmos um cântico sagrado que ele fala um pouco exatamente da palavra que eu transmitirei no dia de hoje, ok? Então vamos cantar todos juntos para realmente prepararmos os nossos corações e o ambiente. Eu prometo pelos caminhos do Pai, com Ele eu irei, os
silenciosas campinas e vales, cheios de lágrimas e solidão, só por sua vontade eu prometo ir com meu Pai. Só por sua vontade eu prometo ir com meu Pai. Eu o seguirei, eu o seguirei por caminhos de aflição que o Pai passou, perseverando com força e coragem até alcançar a vitória final, dando todo o meu ser. Eu o seguirei lealmente, dando todo o meu ser. Eu o seguirei lealmente, eu o servirei, eu o servirei, sua vontade farei, Pai, eu levarei o sofrimento de 6.000 anos até voltar ao glorioso lar, subjugando o mal. Eu o servirei de coração, subjugando o mal. Eu o servirei de coração. Portanto, irmãos e irmãs, como eu citei, nesta canção, ela, já ali no final dessa canção, né, ela fala sobre lealdade. E a palavra de hoje, como me tornar um filho de lealdade e piedade filial. Esta palavra realmente chamou a minha atenção, realmente tocou no meu coração, que cada vez mais nós temos que buscar nos tornar esse filho de lealdade e piedade filial. E aí nosso Pai começa já questionando, né, a cada um de nós: alguém aqui entre os senhores e senhoras tem a plena convicção de que não irá para o mundo espiritual? O fato de irmos para o mundo espiritual é inevitável. Nós levamos para o mundo espiritual todos os nossos acontecimentos que acontecem conosco enquanto estivemos em vida aqui na Terra. Por esse motivo, não devemos deixar nada que venha manchar nossa consciência. Olha que impactante, irmãos e irmãs, que nosso Pai nos alerta que inevitavelmente todos nós iremos para o mundo espiritual. Então, tudo aquilo que aconteceu conosco durante a nossa vida aqui na Terra, nós poderemos ver esses acontecimentos no mundo espiritual. Assim sendo, nós temos que, todos os dias, estarmos verificando se nós não estamos manchando a nossa consciência. Se a nossa consciência é uma consciência tranquila, uma consciência pura, uma consciência sincera, uma consciência honesta para com tudo aquilo que nós estamos fazendo.
Porque senão, se a nossa consciência for uma consciência manchada, será refletido no mundo espiritual. E aí nós nos sentiremos envergonhados dos acontecimentos que nós iremos ver no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, quando nós vamos para lá, toda a sua vida passará como um filme. E aí você e muitas outras pessoas poderão ver o que você manchou para com a sua consciência. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a nossa consciência tenta nos avisar de que nós estamos seguindo pelo caminho errado, de que nós estamos fazendo da maneira errada, para nós não ficarmos ali com a nossa consciência, além de manchada, pesada. O amor de Deus é o sujeito e o amor do homem é o objeto. Enquanto o homem não estiver ligado a Deus através do seu amor, na posição de filho de piedade filial, este homem não herdará o reino dos céus. Então, cada um de nós estamos desesperados buscando viver o reino dos céus, buscando realizar o reino dos céus. Mas nosso Pai, Ele deixa bem claro que se nós não estivermos ligados a Deus através do seu amor, numa posição de filho, de piedade filial, nós não poderemos herdar o reino dos céus, porque o reino dos céus ele é uma herança, ou seria uma fortuna que Deus deseja para cada um de nós. Essa é a fortuna que Deus deseja para os seus filhos e filhas, não a fortuna material, e sim a fortuna do reino que Ele, no início, tinha a esperança, que Ele realmente desejava realizar. Então, se nós realmente não nos colocarmos nesta posição de piedade filial e recebermos esse amor de Deus, nós não estamos aptos para receber a fortuna, para herdar de nossos pais celestiais o reino dos céus. É por isso que quando é falado sempre em Chonelgu e Chonelgu e Chonelgu, muitas pessoas ainda não conseguem enxergar o Chonelgu, não acreditam que é possível realizar o Chonelgu, porque ainda não está na situação, na posição de filho, filha de piedade filial. Porque não busca realmente confortar o coração do pai. Porque um filho, filha de piedade filial busca confortar o coração do pai, realizando a sua vontade e não egoisticamente centralizando na sua vida. Se egoisticamente nós desejarmos o reino dos céus somente para nós individualmente ou para a nossa família individualmente, e não expandir para a sociedade, para a nação, ainda assim é egoísmo. Não é esse o desejo de Deus. Esse foi um dos erros do povo de Israel. O povo de Israel acreditava que o reino dos céus viria somente para ele, povo de Israel. Que Jesus viria e estabeleceria, o Messias viria, estabeleceria o reino dos céus e iria destruir todas as outras nações. Somente o povo escolhido é que faria parte do reino dos céus. E não é bem assim. Ok? Acreditar em Jesus e nos verdadeiros pais não é o bastante. Nós temos que herdar a posição de filho de piedade filial para com Deus. Então, irmãos e irmãs, não é suficiente somente acreditarmos em Jesus, nos verdadeiros pais. Nós temos que praticar aquilo que nós aprendemos, a tradição e a educação que nós aprendemos com os verdadeiros pais.
Somente acreditar, qualquer um acredita. Muitas pessoas acreditam em Deus e ainda assim não vivem em prol de realizar a sua vontade, o seu ideal. Para entrarmos no reino dos céus, temos que entrar na mesma esfera do amor de Deus e vivermos lá com Ele. Então eu gostei muito do sermão da minha esposa no último final de semana, que ela fez aquelas esferas, né? Ela é muito criativa, ela é muito esperta em relação a isso. Eu já não tenho muita paciência para com isso. Então, imaginem vocês duas esferas, a esfera de Deus e a nossa esfera. Se nós não estivermos na mesma esfera que a de Deus, nós não poderemos viver no mesmo ambiente de Deus, que é o ambiente do reino dos céus. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos realmente sentir esse ambiente de reino dos céus, porque nós estamos numa esfera totalmente diferente da esfera de Deus. A esfera de Deus é uma esfera onde realmente transborda amor verdadeiro, onde o amor verdadeiro ele é infinito, onde o amor verdadeiro, quanto mais você recebe de Deus, mais você quer transmitir para as outras pessoas. Então, essa é uma esfera onde não tem raiva, onde não tem ciúme, onde não tem briga, onde não tem ódio, onde não tem inveja, não tem nenhuma dessas naturezas decaídas que nós expressamos durante o nosso dia a dia. Não tem reclamação, não tem nenhuma dessas naturezas. Então, por isso que nós temos que realmente buscar adentrar na mesma esfera de Deus, do amor de Deus, e não vivermos numa esfera de um amor falso, o amor centralizado em Satanás. O que significa ser um filho de piedade filial? Me tornar um filho de piedade filial é uma atitude de respeito a Deus, aos verdadeiros pais e aos antepassados. Porque, irmãos e irmãs, nós não estamos aqui por mérito nosso, não. Nós estamos aqui por mérito dos nossos antepassados. Então, quando nós nos tornamos um filho de piedade filial, essa é uma atitude de respeito para com os nossos antepassados também. Os nossos antepassados, eles irão se sentir orgulhosos porque nós realmente nos tornamos filhos e filhas de piedade filial. Todo aquele sacrifício e investimento que eles fizeram, preparando para que no futuro um dos descendentes pudesse realmente abraçar essa causa e realmente cumprir a responsabilidade, se é concretizado através de cada um de nós, realmente eles ficaram muito orgulhosos. E quando nós chegarmos no mundo espiritual, é como o nosso Pai fala em uma das suas palavras, nós seremos recebidos lá com essas faixas, né, com os banners que nós preparamos. Seja bem-vindo, Anderson, meu amado descendente, você foi vitorioso. Imaginem cada um de vocês serem recebidos com uma festa, né? Aê! Oh, ele chegou, você vê, parabéns, nós estamos muito felizes. Isso pode acontecer. Isso seria algo incrível se nós imaginarmos. Então, por isso que nós temos que realmente cumprir com a nossa responsabilidade aqui e realmente nos tornarmos filhos de piedade filial perante os pais celestiais e os verdadeiros pais. O que significa lealdade?
Lealdade é um substantivo feminino que significa a qualidade de alguém que é leal e também é um sinônimo de fidelidade. Então, lealdade e fidelidade, estão ali juntos. Fidelidade é um termo que vem do latim, que significa uma atitude de quem é fiel e de quem tem compromisso com aquilo que assume. Esta pessoa tem que ter uma característica leal, confiável, honesto e verdadeiro. Exemplo: as famílias abençoadas que assumiram a responsabilidade como povo escolhido de Deus. Então, quando nós nos tornamos famílias abençoadas ou até mesmo filhos de segunda geração, membros da comunidade sagrada dos Pais Celestiais, nós temos que manter a lealdade, a fidelidade para com os Pais Celestiais, os verdadeiros pais, para com todos aqueles ensinamentos que nós recebemos gratuitamente, sem pagar nada. Aí você vai falar assim: como, senhor Anderson, sem pagar nada? Eu paguei pela minha bênção, eu paguei para libertar e abençoar meus antepassados, eu paguei para participar de seminários, não foi nada de graça. Irmãos e irmãs, o valor que nós investimos em todas essas situações não se compara com a fortuna que nós estamos recebendo, com a fortuna que nós iremos receber no mundo espiritual. É tão pouco, é tão baixo você pensar: $500 na bênção. Nossa, isso não é nada. Não é nada. Nós temos que ter muita gratidão, nós temos que ter lealdade. Como falou a música, minha promessa, eu o servirei lealmente por caminhos de aflição, mesmo que, como eu falei no meu último sermão, sejamos perseguidos, nós temos que manter a lealdade e a fidelidade. Um filho, filha de devoção filial não existe para si próprio. Ele, ela, existe para seus pais. Um sujeito leal não existe para si próprio. Ele existe para o rei. Um santo não existe para si próprio. Ele existe para Deus. É por isso que os santos têm sido as pessoas que nos ensinam acerca da vontade de Deus. Então, cada um de nós, irmãos e irmãs, temos que chegar ao nível de santos. Temos que chegar a esse nível de santos para termos a capacidade de deixarmos para os nossos descendentes um legado de amor verdadeiro, um legado de amor centralizado em Deus. Somente quando nós realmente alcançarmos esse nível de santos, termos essa devoção filial para com a vontade de Deus, dos pais celestiais, dos verdadeiros pais, é que nós realmente poderemos ser um exemplo digno, um exemplo que realmente todos falarão durante muitos e muitos anos. Todos devem se tornar filhos de devoção filial a Deus, tornando-se assim um santo no mundo. Então, qual é a esperança de Deus? A esperança de Deus é a salvação do mundo. Deus quer amar seus filhos e filhas e viver extasiado por este amor. Entre seus filhos, vocês precisam
compreender isto. Então, todos nós, irmãos e irmãs, todos nós devemos nos tornar filhos e filhas de devoção filial a Deus, para que Ele possa realmente ver concretizada a sua esperança de salvação de todo este mundo. Porque ao salvar todo este mundo, Ele deseja ao menos um dia viver extasiado, embriagado por este amor entre seus filhos e filhas. Esse é o desejo de Deus, estar 24 horas por dia dentro de cada um de nós, dentro do nosso lar, dentro do nosso ambiente de trabalho, quando estamos dirigindo, quando estamos andando de bicicleta, ou qualquer atividade que nós estamos fazendo, Deus deseja estar ali presente, estar participando conosco, sentindo que aquilo que nós fazemos é bom, é em prol da sua vontade. Esse deve ser o nosso sentimento, a nossa determinação. Caso nós não venhamos compreender isto, ou não venhamos assumir esta responsabilidade, não poderemos nos tornar filhos e filhas de devoção filial. Este é o ponto principal da Igreja da Unificação. Então, por isso que, infelizmente, irmãos e irmãs, muitos irmãos e irmãs do passado, até atualmente que nós testemunhamos, se afastaram da comunidade sagrada dos Pais Celestiais, da Igreja da Unificação. Por quê? Porque não compreenderam a sua responsabilidade, ou ficaram com medo de assumir a sua responsabilidade. E quando você não compreendeu, ou você tem medo de assumir a sua responsabilidade, você não compreende o que é realmente devoção filial. Você vai tentar procurar em um outro lugar mais fácil, por exemplo, uma outra igreja, mas nessa outra igreja não vai falar sobre devoção filial. Novamente, eu participei de várias igrejas e eu nunca ouvi falar sobre devoção filial. Nunca. Somente aqui é que nós aprendemos e temos que transmitir, praticar para as outras pessoas essa devoção filial. Pare e pense. Vamos a uma história, irmãos e irmãs. Digamos que existam dois filhos de caráter filial. Um deles prepara frequentemente uma mesa com alimentos para sua mãe, e o outro só traz amor. Qual dos dois é o melhor? Mesmo que o filho de devoção filial traga amor, mas se ele não trouxer nenhum alimento para sua mãe faminta comer, ele seria um grande exemplo de falta de piedade filial. Calma lá, irmãos e irmãs, cuidado. Vamos continuar analisando a nossa história. Contudo, quando a mãe ouve o filho, que só traz amor, dizer com lágrimas nos olhos: sou um filho de tão pouco serviço filial que não mereço estar aqui. Ela, mãe, considera suas palavras como prova de maior devoção do que ser servida com alimentos. Então, qual é melhor agora? O filho
de devoção que traz arroz, os alimentos, ou o filho de devoção que traz amor? Amor, irmãos e irmãs, pode transcender tempo e espaço durante 24 horas por dia. Todavia, o arroz não pode fazer isso. É necessário compreender isto. Então, quando nós, dentro desse exemplo, temos um coração sincero, uma sincera devoção para com os nossos pais celestiais, para com os verdadeiros pais, mesmo que nós não venhamos trazer dinheiro, mesmo que nós não venhamos trazer alimentos, mas se nós realmente nos arrependermos das nossas atitudes e mudar os nossos hábitos, realmente os pais celestiais, os verdadeiros pais compreenderão. É óbvio que é importante nós realmente, esse amor que temos dentro de nós, além de levar para os pais celestiais, os verdadeiros pais, compartilhar para as outras pessoas. Pois a salvação, como nós vimos, é a salvação do mundo e não somente a nossa salvação. Não é a salvação individual como muitos pregam, é a salvação de todos. Esse é o desejo de Deus. Então, somente o amor, ele tem a capacidade de transcender tempo e espaço. Então, vocês têm que estar determinados a mostrar lealdade diante de Deus. Antes de demonstrar lealdade à sua nação, temos que servir a Deus e receber o reconhecimento dele. Se não fizerem isso, a sua conexão interna com Deus não produzirá frutos no mundo externo. Esta é a essência da vida de fé. Olha, irmãos e irmãs, nós temos que estar determinados a mostrar lealdade diante de Deus. Temos que ser leais perante Ele, antes de demonstrarmos lealdade à nação. Interessante essa questão de lealdade, irmãos e irmãs, que esta semana estava eu ali no Facebook e acompanhando, vendo uma daquelas cenas dos 10 Mandamentos, aquela novela que passa na Record, exatamente o momento que o rei Nabucodonosor, ele constrói aquela torre de ouro de um dos seus deuses e pede para que todos se prostrem perante essa torre. Mas os 3 profetas enviados por Deus, eles não se prostram. Eles dizem que eles são leais a um único Deus. E aí o rei Nabucodonosor, ele fala: vou dar mais uma chance para vocês. Assim que tocar as trombetas, vocês têm que se prostrar. E aí eles não se prostram novamente. E aí o rei fala: ok, acendam a fornalha 7 vezes mais quente, que eles serão jogados lá, os 3. E se acendeu tudo, e os 3 foram jogados lá dentro dessa fornalha. Inclusive, irmãos e irmãs, os soldados que foram encarregados de jogar ali os 3 santos, eles se queimaram de tão quente que estava aquela fornalha, 7 vezes mais do que normalmente quando se acendia a fornalha. Então os soldados se queimaram, mas o milagre que ali aconteceu, apareceu
um anjo para eles, né, e os guiou para saírem daquela fornalha, né? Na verdade, eles ficaram ali dentro em pé, não se queimaram, não aconteceu nada com eles, e aí eles saíram de lá. E o milagre maior ainda foi que o rei Nabucodonosor, ao testemunhar esse milagre, ele estabeleceu o decreto que a partir daquele momento a pessoa, a família, qualquer um que falasse mal do rei daqueles três, do Deus daqueles três santos, né, seria destruído. Então, realmente, ele inclusive disse: é melhor ter o seu Deus do nosso lado do que contra nós, esse Deus tão poderoso. Então, Nabucodonosor realmente pôde compreender a lealdade ali dos santos, né, para com o nosso Deus. E nós também temos que ter essa lealdade para com a vontade de Deus. Um exemplo de filho de lealdade e piedade filial para com Deus, Jesus, os verdadeiros pais. Jesus disse que, por maior que sejam as circunstâncias difíceis em que nos encontramos, temos que perseverar para podermos ultrapassá-las. Ele também disse que temos que ter mais lealdade e piedade filial para com Deus do que os pecadores têm em relação ao mal. Então, irmãos e irmãs, é muito interessante essa questão de lealdade, porque ontem mesmo eu compartilhei com a minha esposa e hoje compartilho com cada um de vocês. Na quinta-feira, eu não estava assim muito disposto para fazer a nossa reunião de home group, né? Fazer reunião de home group hoje de novo. Não quero fazer. Então, aí eu saí com o carro para ir comprar frutas, verduras e legumes, e eu vi a lealdade das pessoas, dos pecadores, né? Com as suas bandeiras, indo na chuva para ali fazer, né, propaganda para os seus candidatos. Então, eu vendo aquela lealdade das pessoas para fazer aquilo por dinheiro, eu pensei: por que não ter a lealdade para com Deus? Eu vou fazer sim o home group, eu tenho que fazer o home group, porque é importante, porque faz parte da providência de Deus, faz parte da vontade de Deus. Então sim, nós temos que ter lealdade e fidelidade para com todas as atividades de Deus. Nosso Pai disse que Jesus deveria ter sido servido pelo povo israelita na posição de fazer Deus feliz desde o tempo da sua juventude. Os israelitas estavam na posição da nação escolhida de Deus, sobre a posição de terem que cumprir o seu dever de lealdade filial. Todavia, porque foram incapazes de cumprir sua missão, então a posição do povo de Israel vitorioso e tudo mais teve que ser repetido e recomeçado. Portanto, o único modo de atrair Deus para a nossa vida é pelo cumprimento de nosso dever e lealdade filial. Para atrairmos, irmãos e irmãs, Deus para a nossa vida, olha lá, é pelo cumprimento de nosso dever e lealdade filial. O único modo de atrair seus pais é pelo cumprimento de seu dever de piedade filial. Por consequência, vocês têm que cumprir seu dever de lealdade e piedade filial. Frequentemente, dentro desta palavra, o nosso Pai deixa bem claro que nós temos que cumprir com a nossa responsabilidade, com o nosso dever e termos piedade filial. Ao conhecer o princípio divino,
fizemos uma determinação com Deus: mudar nossos maus hábitos, ajudar os verdadeiros pais a restaurar o mundo, voltar verdadeiramente para Deus, salvar os nossos antepassados através do nosso cumprimento de responsabilidade. Nos aproximamos aí do Seminário Chombô. No próximo domingo, cumprir a nossa responsabilidade para com os nossos antepassados também é libertar e abençoar os nossos antepassados. Além de realizarmos as 3 grandes bênçãos, nós temos que cumprir também esse dever de libertá-los e abençoá-los para tirar eles de uma situação, de um lugar ruim, e colocar num lugar bom. Assim, quando nós conhecemos o princípio divino, a partir deste momento nós temos que mudar os nossos maus hábitos. Não é fácil mudar os nossos hábitos antigos, mas naturalmente, quanto mais você se aprofunda na palavra do princípio divino, naturalmente os seus hábitos vão mudando. Se você não mantém a lealdade e a fidelidade, os seus maus hábitos podem voltar. E aí você estará se inclinando mais para o lado de Satanás do que para o lado de Deus. Ajudar os verdadeiros pais a restaurar o mundo. Não podemos nos esquecer dessa responsabilidade, desse dever. Porque não é somente os verdadeiros pais, num passe de mágica, que tem que restaurar o mundo. Não, nós como famílias abençoadas, membros unificacionistas, temos que também auxiliar, temos que também carregar a cruz dos verdadeiros pais, voltar verdadeiramente para Deus, porque nós estávamos distante de Deus. Então, quando nós conhecemos o princípio divino, nós tivemos uma nova chance, uma oportunidade de verdadeiramente conhecer Deus. Porque vagamente nós conhecemos Deus como uma realidade. Nós podemos somente conhecer Deus quando temos experiências vivas com Ele. Sem termos experiências vivas, um relacionamento vivo com Deus, é impossível você dizer que conhece Deus. Salvar os nossos antepassados através do nosso cumprimento de responsabilidade, como já citei. Nosso Pai diz: aqueles que são verdadeiramente filhos de piedade filial para com a sua família estão no caminho direto que os levarão a se tornar sujeitos leais à sua nação. Aqueles que são verdadeiramente leais à sua nação estão no caminho direto que os levará a se tornarem santos. Por favor, compreendam isto. Portanto, a determinação de amar absolutamente seus pais conduzirá diretamente ao caminho de filhos de caráter filial na família. Mesmo o rei de um país tem que percorrer o caminho de tornar-se um santo. Até mesmo um rei, irmãos e irmãs, tem que percorrer o caminho de se tornar o santo que amou, investiu lealdade e fidelidade para com os seus pais. Temos que acreditar absolutamente nessa possibilidade. Todos têm que seguir o santo. Deus quer que todas as pessoas se tornem filhos de devoção filial e sujeitos leais. E dentre essas pessoas, Ele deseja aquelas que atingiram o padrão mais elevado. Deus quer pessoas que pensem somente
em seguir o caminho da lealdade e piedade filial. Uma pessoa que não assume responsabilidade pela vida e pelos bens dos seus pais e traz paz e desenvolvimento apenas à sua família, não pode se tornar um filho de devoção filial. Temos, irmãos e irmãs, que acreditar absolutamente nessa possibilidade de nos tornarmos santos. Cada um de nós temos que nos tornar filhos e filhas santos que somente desejam se tornar filhos e filhas de devoção filial e sujeitos leais, porque é esta pessoa que Deus está procurando, que realmente deseja, como eu falei lá no início, entrar na mesma esfera de amor que a dele. É essa a esperança de Deus, é esse o desejo de Deus. Aquela pessoa que egoisticamente pensa somente na sua vida, na vida de sua família, não pensa em entrar na esfera do amor de Deus, ele realmente não se interessa. Deus quer ter filhos e filhas de caráter filial e, através deles, eliminar seu ressentimento e seu aborrecimento para com Satanás. Quando, irmãos e irmãs, nós alcançarmos esse nível de filhos e filhas de caráter filial, o ressentimento e o aborrecimento de Deus para com o Satanás desaparecerá. Porque Deus não terá mais preocupação para com isso, porque todos os seus filhos e filhas voltaram para os seus braços, voltaram para a sua esfera do amor, voltaram a ter um relacionamento único com Ele. Então ele não precisará mais ter esse ressentimento e aborrecimento para com Satanás. Contudo, porque não poder eliminar seu sofrimento, nem seu ressentimento incondicionalmente, Deus precisa criar filhos de devoção filial, fazendo-os percorrerem o caminho do sofrimento. Assim, ele pode eliminar seu sofrimento e seu ressentimento causado por Satanás. Assim sendo, irmãos e irmãs, não tem outro caminho. Nós temos que seguir o caminho do sofrimento. Porque o sofrimento de Deus é muito, muito, muito maior do que o nosso sofrimento. Então nós não podemos reclamar, nos queixar por estarmos seguindo este caminho de sofrimento. Porque é um caminho que quando chegarmos no mundo espiritual, nós veremos uma realidade totalmente diferente. Porque sofremos através desse caminho para realizar a vontade de Deus e eliminarmos o ressentimento no coração de Deus causado por Satanás. Encontrar um filho capaz de libertar Deus e libertar o próprio amor é a meta mais importante. O próprio Deus gostaria de estar também nessa posição e dizer: quem dera eu pudesse ser um filho de devoção filial pelo menos uma vez. Até mesmo Deus, irmãos e irmãs, gostaria de estar nesta posição de devoção filial, pelo menos uma vez. Então, durante todo o longo da história da humanidade, Deus, Ele deseja encontrar filhos e filhas capazes de libertá-lo e libertar
o próprio amor. Porque o amor que nós vemos na realidade dos dias atuais é um amor falso. Quando Deus estendeu suas mãos e deu as 3 bênçãos a Adão e Eva, que tipo de esperança ele, como seu pai, tinha em relação a eles? Muito provavelmente teria dito: abracem o cosmo que eu criei e se tornem sujeitos reais que me atendam como rei. Deus tinha esse tipo de esperança. Diante daquela expectativa, Adão e Eva deveriam ter estabelecido o princípio de se tornarem sujeitos leais dentre toda a criação. E deveriam ter vivido suas vidas com base nessa tradição por toda a eternidade. Nos dias atuais, irmãos e irmãs, se Adão e Eva tivessem cumprido com o seu dever, tivessem se tornado filho e filha de devoção filial, lealdade, hoje nós também seríamos sujeitos leais. Mais uma vez, não existiriam pessoas com essa teoria de que Deus não existe. Porque na prática nós sabemos que Deus existe. É só uma teoria falsa. Portanto, cada um de nós deve se tornar sujeitos leais. Se eles tivessem se tornado verdadeiros filhos de devoção filial perante Deus e o tivessem servido como um verdadeiro pai deve ser servido, então a piedade filial que lhe tivessem demonstrado teria se tornado a tradição. A história do mundo teria sido ligada ao coração de Deus e a Adão e Eva, e o mal nunca poderia ter aparecido. Assim sendo, irmãos e irmãs, a história do mundo teria sido ligada ao coração de Adão e Eva se eles tivessem se tornado verdadeiros filhos de devoção filial perante Deus, colocado Deus como Rei dos Reis, como o único, eterno, imutável e absoluto. Mas não, eles colocaram outro como líder. E hoje nós temos que seguir um curso inverso, como minha esposa explicou no sermão dela, fazer condições de indenização e não de acusação. Entendendo que a condição de indenização, ela não é ruim, não é mal, é uma possibilidade, uma oportunidade de nós nos aproximarmos mais de Deus. Conclusão, irmãos e irmãs, sejamos todos filhos de piedade filial para com Deus, assim como os verdadeiros pais foram. Ok? Muito obrigado. Vamos orar para finalizarmos a palavra de hoje. Boa noite, amados pais celestiais, amados verdadeiros pais, amado Jesus. Que incrível as palavras de hoje. Sinto muito por estar ainda muito distante de me tornar um filho de devoção, de piedade filial, Pai. A cada dia eu busco realmente compreender o Teu coração, cumprir com o meu dever, Pai, e realmente transmitir o reino dos céus para todas as pessoas. Assim sendo, Pai, que realmente eu possa
criar um relacionamento sólido, inquebrável contigo, para assim transmitir para minha família, sociedade, nação e mundo, e realmente nós juntos, Pai, possamos criar um ambiente para que o Senhor venha regozijar-se em júbilo com cada um de nós. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de transmitir essas palavras dos verdadeiros pais, adquirida com muito suor, lágrimas e sangue. Lhe agradeço por tudo, Pai. Eu oro e oferto esta oração em meu nome. Anderson Costa, uma família abençoada, Central Rádio. Irmãos e irmãs, muito obrigado e uma ótima semana para todos nós.